Aí, olá, Ju. Gente, o assunto hoje é interessante. Interessante. Eu nem vou ficar enrolando, falando bom dia. Terceiro dia, dia 3 de novembro. Terceiro dia das mini lives sobre diabetes para o Novembro Azul. O pior é que deve estar dando um nó na cabeça das pessoas, né? Porque de uns anos para cá, o Novembro Azul virou o mês de alerta ao câncer de próstata. A diabetes chegou muito antes. Então, tem cor para todo mundo, tem dia para todo mundo, tem mês para todo mundo e tá tudo certo. Assunto de hoje são 3 dicas, porque eu não consigo, né, falar de uma só. Na verdade, eu tô agrupando, tô juntando as dicas que são parecidas e que fazem sentido porque, né, vou falar uma só. Se eu posso falar 3. Domingo de manhã, tá todo mundo dormindo. Então, vamos lá. Quando que alimentos zero açúcar, alimentos diet importam e quando não importam. Outra dica, o que você ou seu filho com diabetes pode ou não pode comer. E evitar refeições para diabéticos. Lembrando do que nós conversamos ontem sobre a palavra diabético. Por isso que aqui no livro está inclusive entre parênteses. Para quem chegou agora e caiu aqui de paraquedas, a gente está fazendo a leitura de algumas dicas deste livro chamado 101 Dicas para Pais de Crianças com Diabetes, que não fala só de crianças com diabetes. Oi, Samuel, tudo bem com você? Então vamos lá. Resumindo não, né? Sempre que... Não, vou começar diferente. Eu sempre digo que, porque a gente tem 90% da população com diabetes, tem o diabetes tipo 2, 99% das orientações que a gente tem por aí é para esta parte da população que tem diabetes tipo 2. Então, a maioria das reportagens na televisão é sobre diabetes tipo 2. A maioria das orientações nutricionais é para diabetes tipo 2. A alimentação que você recebe no hospital no momento do diagnóstico é para diabetes tipo 2, que deixa todo mundo enlouquecido. Então, a questão da alimentação traz muita confusão para a gente, porque 90% das pessoas com diabetes têm o tipo 2 e 99% das informações e orientações é para eles. Assim como a verba para os estudos, para as medicações, é tudo voltado para aquela parcela da população que representa um maior número. Então, quando a gente ouve qualquer orientação sobre alimentação e diabetes, a gente precisa tomar cuidado, que muito provavelmente é uma alimentação para quem tem diabetes tipo 2. Não que ela seja a melhor orientação do mundo, enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Mas a maioria das coisas que a gente vê por aí é para diabetes tipo 2. Então, começa lá no hospital no momento da internação, você ou o seu filho recebendo uma alimentação toda diet, ou, quer dizer, não, né? Às vezes. E não tem como. A gente lê a palavra diet, a gente associa com diabetes. É justamente por isso que, especialmente a indústria dos refrigerantes, ela não usa mais a palavra diet, porque ela não quer que os seus refrigerantes sem açúcar sejam relacionados a pessoas com diabetes. Por isso, hoje, o nome é zero. Zero açúcar. Zero açúcar pega parcela fitness da população. Mas no final das contas, gente, diet e zero é a mesma coisa. Eu tô até tomando um cafezinho aqui. Então, a diferença entre diet, light e a formulação normal, tradicional. O tradicional é o tradicional. O panetone tradicional, o refrigerante tradicional, o iogurte tradicional. O tradicional tá lá, é a receita original. O original. Acho que o original é legal de falar. Eu não gosto do normal. Porque o que não é normal não é anormal. É diferente. Diet. O que significa o diet? Que é exatamente a mesma coisa que o zero.
Quando um alimento ele tem lá no rótulo diet ou zero, significa que na receita original, da receita original foi retirado um ou mais ingredientes e colocado outro no lugar. Então, se um alimento é diet ou zero açúcar, foi retirado daquele alimento o açúcar e colocado outra coisa no lugar. Porque senão fica insuportável. Senão ele não fica palatável, ele não fica gostoso. Ninguém vai comprar aquele produto se ele não tiver doce. Qual seria o gosto da Coca-Cola se ela não tivesse açúcar nem adoçante? Será que a gente ia consumir? Então, o diet e o zero é isso. Eu retiro um ingrediente. No geral, 90% das vezes é o açúcar que é retirado, mas pode ser outro. E coloca-se outro no lugar, que são os adoçantes. E várias outras coisas para que você tenha um alimento gostoso na língua, né? Para que você tenha um alimento que fique parecido na cor, parecido na consistência. Então, você tira um ingrediente, que é o açúcar, e você precisa colocar vários outros no lugar para que aquilo fique razoável. O alimento light, que hoje é um pouco mais difícil da gente encontrar, e a gente encontra mais nos derivados de leite, o light significa uma redução de pelo menos 25% em um ou mais ingredientes. Então, você pode ter um alimento light, porque ele tem uma redução de pelo menos 25% no açúcar. Você tem um alimento light, porque ele tem uma redução de pelo menos 25% no sódio. Vocês já viram o sódio light? Então, o sódio light tem pelo menos 25% de redução no sódio. E você pode ter o alimento light por redução de gordura. Então, até bem pouco tempo atrás, a gente associava diet sem açúcar, light sem gordura, mas não é. Não é assim que funciona. Diet, eu tiro um ingrediente, coloco outro no lugar. Light, eu reduzo pelo menos 25% de um ou mais ingredientes. Por isso é super importante a gente ler o que a gente está comprando e entender o que a gente está comendo. E tem uma aula sobre leitura de rótulo aí para vocês, onde eu explico sobre isso. Dito isto, diferença do original para o diet /0 e para o light, vamos trazer isso para a realidade da pessoa com diabetes tipo 1. Faz diferença para a pessoa tipo 1 um alimento diet, um alimento light? Faz. Em todos os alimentos? Não. E aí é que vem o pulo do gato, a parte mais legal. Quando que eu vou escolher um alimento diet? Quando que eu vou escolher, diet ou zero, tá? Quando que eu vou escolher um alimento original? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Ou isso já é uma questão tranquila? Então vamos lá. Vamos lembrar primeiro, então, ou relembrar, a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 e por que esses alimentos são interessantes para quem tem diabetes tipo 2, mas não são interessantes para quem tem diabetes tipo 1. A pessoa com diabetes tipo 2, ela tem uma falha, na verdade, né? No uso da insulina que ela ainda produz. Então, talvez ela produza menos insulina, talvez aquela insulina dela não seja lá aquelas coisas, aí o receptor dela da célula também já não é lá aquelas coisas e tudo mais. Então, você começa o tratamento da pessoa com diabetes tipo 2, provavelmente reduzindo a absorção do carboidrato no intestino, estimulando o pâncreas dela a produzir mais insulina. E para a pessoa que tem diabetes tipo 2, é bem interessante que ela tenha um alimento que seja mais rico em gordura, para que ele não faça um pico tão violento, tá, de glicemia, e aquele remedinho que ela toma dê conta. Então, em geral, os alimentos que têm diabetes, os alimentos para as pessoas com diabetes tipo 2, né, os alimentos zero e diet, eles têm uma quantidade de gordura muito grande, que às vezes para a pessoa com diabetes tipo 1 vai mais atrapalhar do que ajudar.
Então, eu gosto de levar da seguinte forma. Líquidos. Sempre 0. Sempre. Porque o poder de impacto na glicemia de um líquido açucarado é enorme. Ele passa direto pelo seu estômago e lá no seu intestino ele é absorvido, a glicose sobe muito rápido e numa potência tão forte que insulina nenhuma vai dar conta. E justamente por essa característica dos líquidos doces é que a gente usa eles para corrigir hipoglicemia. Então, se a gente procura um líquido doce para corrigir hipoglicemia, para que a gente vai usar esse líquido, assim, numa refeição e gastar uma insulina com esse líquido doce, sendo que, na verdade, eu poderia usar a versão 0 desse líquido e tudo bem. Cuidado com os sucos, porque suco 0, carboidrato não existe. Existe o suco 0 açúcar adicionado, mas algum carboidrato ele vai ter. E para a pessoa com diabetes, é o carboidrato que importa, não é o açúcar em si. Tudo bem? Então, quando a gente olha na tabela nutricional que eu tenho lá, carboidratos e depois açúcar, para mim o importante é a quantidade total de carboidrato, não necessariamente a de açúcar. Claro, quanto mais açúcar, maior vai ser o impacto. Não é legal eu saber disso. Então, refrigerante 0 é 0. Refrigerante 0 tem 0 impacto na glicemia. Se tiver que escolher entre um refrigerante 0 e um refrigerante comum, é o 0 para a pessoa com diabetes. Na verdade, se a pessoa não tem alergia a adoçante, eu não sei por que existe refrigerante normal. Acho que é só para corrigir a hipo, na verdade, porque ele poderia ser 0 eternamente. Tá, aí, então, líquidos, a gente vai preferir, pessoas com diabetes tipo 1, vai preferir o 0. Cuidado com o suco. Quando a gente fala em iogurtes, aí é legal a gente prestar atenção e dar uma lidinha na rotulagem. Um iogurte integral natural, aquele copo, ele tem 3 ingredientes, mais ou menos, e ele tem em média 8, 9 gramas de carboidrato. Ele, na verdade, é o melhor iogurte. Aí a gente passa para os iogurtes com sabor, com cor, e aí começa a adição de ingredientes, e aí começa a adição de açúcar. Então, se eu quero um iogurte com sabor, com cor de morango, não sei o quê, pode olhar que a quantidade do carboidrato, ela não vai dobrar. Às vezes ela até vai dobrar, mas vai aumentar ali a metade, 50%, vai aumentar. E a quantidade de ingredientes também. Quando a gente vai para um iogurte 0 adição de açúcar, ele tem, em média, 5 gramas de carboidrato por porção. Precisa dar uma olhada lá. Para muitas pessoas, 5 gramas de carboidrato na porção nem precisa de uma dose de insulina, tá? Especialmente se for criança. Só que o que acontece no caso dos iogurtes? É tanto ingrediente adicionado, tem tanto adoçante, muitas vezes, quando você consome um iogurte 0, você sente ele muito mais doce, óbvio, que o natural é até azedo, né? A gente até pode pingar umas gotinhas de limão lá para ele ficar mais docinho. Então, no caso do iogurte, o que eu sugiro na hora de escolher? Usa o integral natural mesmo, que é o que, para mim, vale mais a pena, um iogurte com menos quantidades de ingredientes, e você bate ele com a fruta que você quer dar o gosto. Cor é corante. Será que a gente precisa ter corante? Será que uma criança pequenininha precisa consumir um iogurte 0 porque ela não vai aplicar insulina, mas vale a pena o tanto de ingredientes associados para que ele fique palatável, gostoso de comer? Aí é uma avaliação que vai da família. Teu filho de 2 anos que tem diabetes, você prefere dar para ele um iogurte que ele não precisa aplicar insulina, ou você prefere um iogurte que de repente precisa da insulina, mas é um iogurte que tem menos ingredientes? Então, na questão dos iogurtes, dos derivados do leite, aí vale a pena uma análise. Vale pensar, o que vale mais a pena? Uma picadinha? Um pouquinho mais de carbo? Um monte de ingrediente? Um monte de adoçante? Então, vale a pena
Agora, de verdade, eu não recomendo o iogurte de morango com calda de frutas vermelhas, porque a quantidade de açúcar que tem ali é inacreditável. E aí a gente passa para os alimentos sólidos. O panetone, o bolo, bolo, panetone, as bolachas, essas coisas sólidas que a gente come. A pessoa com diabetes tipo 1, o que importa para ela é a quantidade de carboidrato que tem nos alimentos. Quando você começa a comparar as embalagens dos alimentos sólidos, diet, zero açúcar agora, e o normal, o comum, né, na verdade, você vai ver que não tem uma diferença na quantidade de carboidrato significativa. Você vai aplicar, provavelmente, a mesma quantidade de insulina, tanto para o alimento sólido original, quanto para o alimento sólido zero. Porque a quantidade de carboidrato, juro, vale a pena vocês fazerem esse teste. Vai lá eu ia falar farmácia louca. Vai lá no mercado, começa a comparar, sabe? Para vocês verem que o que eu tô falando é a realidade. Você vai pegar um panetone, um chocotone e vai fazer a comparação e você vai ver, eu vou ter que aplicar a insulina do mesmo jeito para esse chocotone zero, sei lá o quê. Vale a pena eu gastar mais dinheiro comprando uma versão zero, que não vai me trazer o mesmo prazer, que vai me causar impacto, que eu vou precisar aplicar a insulina da mesma forma, e talvez a gordura e o sódio do adoçante vai me fazer mais mal do que se eu tivesse simplesmente comido a versão original daquele alimento e, que delícia, aplicado a insulina para ele. A minha regra, a minha sugestão é essa. Líquidos, sempre zero. Iogurte, procure o mais natural possível, com menos ingredientes e menos açúcar. E o sólido, come o original. Come o original e aplica insulina. Vale. Muitas vezes vale a picadinha. Tudo bem? Então, lembra. Compara a quantidade de carboidratos para ver se vale a pena a versão diet, tá? Compara o sódio e compara também a gordura. Com relação aos chocolates, que é uma pergunta aqui. Antigamente a gente só tinha o chocolate ao leite, o chocolate amargo, meio amargo e o chocolate diet. Antigamente. Quando você compara o chocolate ao leite, o meio amargo e o amargo, você vai ver que a quantidade de carboidrato é o mesmo. Agora, nos últimos anos, surgiu as linhas das porcentagens de cacau. 70% cacau, 80% cacau, 83%, 85%, 90%. Aí já existe uma vantagem, tá? Então, o chocolate diet, se você for comparar com a versão original dele, ele tem a mesma quantidade de carboidrato, não vale a pena a troca, tá? Mas, quando você começa a observar as versões acima de 70%, às vezes nem os 70%, dependendo da marca, vale muito a pena, tá? Mas acima de 75, aí já vale mais a pena 75, 80, porque quando você compara a quantidade de carboidrato com a versão original, tem sim uma diferença significativa na quantidade de carboidrato. Aí vale a pena a troca, tá? Eu gosto até 80, 85%, dependendo da marca, é gostoso. Mais que isso, para o meu paladar já não dá. Ele fica bem amargo, ele não é tão cremoso, ele é mais esfarelento. Então, é uma coisa da gente educar o paladar com relação ao chocolate. Mas acima de 70, 75%, tem muitas marcas muito boas. Observem, na aula de leitura de rótulo, a gente comenta sobre isso. Quando a gente lê os ingredientes dos alimentos, os ingredientes eles aparecem na ordem da maior quantidade para menor quantidade. Então, eu comprei um chocolate ontem, essa semana, acho que eu joguei fora a caixa, que ele é 70% cacau. O primeiro ingrediente é massa de cacau, o segundo é açúcar. Tem bastante, então. Por mais que ele seja 70% cacau, se o açúcar vem na segunda, se o açúcar é o segundo ingrediente, ele tem bastante.
Então, quanto maior a porcentagem de cacau, você vai observando na lista dos ingredientes que o açúcar ele vai ficando para trás. E isso é bom. Isso é muito bom. Aí depende de para quem. Será que para o seu filho, poxa, não dá para ele comer um quadradinho, sabe aqueles quadradinhos talento? Aquele quadradinho do talento? Aquele ali é o melhor chocolate, assim, a porçãozinha de chocolate para comer por dia. Aquele pequenininho. É 25 gramas de peso, que varia 15 gramas de carboidrato. Dá um chocolatinho daquele, vale a insulina. Não é para a gente pensar em comprar um chocolate que tem menos açúcar, né, um 75%, 80%, para você deixar ele comer a barra inteira. Porque não é isso que a gente quer para as nossas crianças. A gente não quer que elas prefiram um alimento com menos carboidrato porque elas comam à vontade. Isso não é para existir na vida de ninguém. Então, o chocolate ele pode fazer parte numa porção pequena, depois de uma refeição com proteína. Então, nessa situação, não tem porquê não ser o chocolate que ela gosta mais. Se você está dando numa porção razoável, entende? Então, será que uma criança de 8 anos precisa comer um chocolate 80% cacau? Eu me pergunto o seguinte: para ela, de repente, vale a pena, porque é uma criança que tem medo de tomar injeção, que tem medo das picadas, é uma mãe que está no início do diagnóstico e não quer ficar picando, e aí a criança aceita um chocolate, 2 quadradinhos de um chocolate 80% cacau e não precisa de insulina, e para aquela família aquilo fez sentido. Ok, ok. O meu ponto aqui é a alimentação da pessoa com diabetes, sim, a doutora Ana Paula maravilhosa, vale para qualquer pessoa, é isso que a gente tem que pensar. Muitas vezes o alimento diet, ele dá a sensação de que eu posso comer à vontade. O alimento zero açúcar dá a sensação de que eu posso comer à vontade, mas ninguém pode comer nada à vontade, nem água a gente pode beber e se entupir de água. Então, tudo que a gente pensa para uma criança com diabetes tipo 1 ou um adulto com diabetes tipo 1, a gente pode pensar para a população inteira no geral. Não tem por que eu querer reduzir a quantidade de carboidrato e açúcar de um chocolate para que ela coma a barra. Não faz sentido. Faz sentido. Se tem a ver com dar a picada ou não, dependendo da situação familiar, da questão ali, ok, eu vou preferir, neste momento de vida, um chocolatinho com menos açúcar, porque não quero dar uma picada extra, ok. Mas se a escolha pelo alimento for pela liberdade de poder deixar comer, aí não existe isso. Eu acho que esse pensamento não pode existir na vida, tá? Eu vou ler o último parágrafo dessa regra, que eu achei bem interessante, que é o seguinte: outra razão para você evitar alimentos zero açúcar é aprender e ensinar, né, o seu filho, na verdade, a viver no mundo real. Quando o seu filho for um adolescente ou um adulto que vive por conta própria, ele vai querer comer essas coisas com os amigos dele, o máximo que ele puder. Então, ensinar o seu filho, né, ou você mesmo se reeducar a integrar na tua vida esse tipo de alimento, prepara ele para ter um sucesso, um futuro de sucesso. Então, o que acontece? Muitas vezes a mãe restringe muito em casa os alimentos, ou só oferece esses alimentos quando ele está em hipoglicemia, e aí quando ele tem a oportunidade de estar sozinho, come que é um trem assim, sabe, fora do normal. Aí você ouve, quando meu filho tá com os amigos, ele perde o controle. Claro, porque ele não tem aquele alimento sendo oferecido numa frequência e numa quantidade razoável em casa, e quando ele tá fora de casa, ele vai mergulhar de cabeça. Então, os alimentos tradicionais, originais, eles precisam de alguma forma fazer parte da alimentação. A gente vive num país onde a cultura ela é voltada para a alimentação, acho que a maioria, né? Então, tudo se festeja com comida, toda a celebração que a gente vai fazer, a gente sai para comer. Não adianta eu também querer viver numa bolha onde o meu filho não vai comer de nada. Enfim, isso a gente sabe que esse tipo de restrição traz lá na adolescência e na juventude transtornos, né, possibilidade de transtornos alimentares ou de um comer desordenado. Às vezes não chega a ser um transtorno propriamente dito,
mas é uma forma de comer que poderia ter sido diferente. Então, precisa fazer parte da rotina esse tipo de alimento, sair de vez em quando para comer uma coisa diferente, comer as versões originais, preferir os líquidos zero açúcar e os derivados do leite, a gente avalia o rótulo e eu prefiro optar por um alimento com menos ingredientes, mesmo que ele tenha aquele carboidrato que é dele mesmo, tá? Mas aí ele não tem açúcar adicionado. A próxima dica e é uma coisa assim super comum quando a gente tem o diagnóstico do diabetes. O que ele pode comer, o que não pode comer. A pessoa com diabetes, ela não pode comer o que outros humanos não podem comer. Na verdade, a ideia é essa. Não pode comer veneno, não pode comer pedra, não pode comer alimento envenenado, podre, estragado, essas coisas. No mais, a criança com diabetes, ela deve ter uma alimentação como... Aqui é difícil, né? Como uma criança que não tem diabetes. O problema é que as crianças que não têm diabetes, elas estão se alimentando muito mal. E aí e aí quando a gente fala que a criança com diabetes deve se alimentar como uma criança que não tem diabetes, dá medo falar isso, porque não é para você... então se uma criança que não tem diabetes come salgadinho, meu filho que tem diabetes tem que comer salgadinho, entende? A alimentação das crianças está tão ruim que querer que o seu filho com diabetes se alimente como elas, não é legal, não é legal, tá? Então, o que é saudável? A alimentação mais natural possível, tá? Sem proibições, as exceções vão acontecer, as festas de aniversário vão acontecer, tem até uma dica sobre isso aqui. Então, a alimentação ela não pode ser um tabu. Se você resolver mudar a alimentação na sua casa, é porque você entendeu que aquilo é melhor para todos. Então, todas as pessoas da família vão precisar mudar a alimentação. Se você restringe algo para o teu filho que tem diabetes, é porque muito provavelmente você deveria restringir para todos da família. Porque se a pessoa com diabetes não deveria comer daquilo, ou naquela frequência ou naquela quantidade, nenhuma outra pessoa da família deveria. Então, pensem na alimentação dessa forma. Não muda a alimentação da criança com diabetes, porque só dela especialmente, leva a marmitinha dela, porque, gente, acontecia muito disso antigamente, a criança ia para a festa e a mãe levava o brigadeirinho diet, ou não sei o quê. Hoje, graças a Deus, assim, a mente está um pouco mais aberta, a gente tem insulinas para isso. Então, lembra da frequência, a quantidade, isso é muito mais importante do que o tipo de alimento, certo? Então, o seu filho pode comer de tudo. Vou ler mais um trecho aqui. Eu grifei os trechos que eu acho interessante, que é para vocês entenderem que não sou eu, não é a opinião da Nicole, não é a Nicole falando. Tipo, são outras pessoas de outros países, de outras realidades falando. Então, ele fala, pessoas com diabetes tipo 1, elas podem comer de tudo, né? Desde que você dê a quantidade de insulina suficiente para cobrir o carboidrato da melhor maneira possível. Isso a gente entende errado, que a gente come à vontade, taca-lhe a insulina. Isso também não... Você pode fazer, você vai ver que não vai dar certo, que não é assim que deveria ser. Então, como pais, tá? Tô falando aqui agora, ele tá focando nos pais. O seu trabalho é ensinar o seu filho sobre comer de forma saudável no geral, no dia a dia, todos os dias. E entender que exceções existem e que elas sempre vão existir e que elas podem fazer parte, tá? Então, a alimentação, ela tem que ser no dia a dia, mais natural possível, com menos ingredientes, porque daí você pode abrir as exceções. Exceção é exceção. A exceção é você não conseguir quantificar. Então, por exemplo, se você consegue quantificar a frequência com que você come no McDonald's, então não é uma exceção, então não é raro. Você tem que ter dificuldade de lembrar, tá? Então, comer toda semana certo tipo de alimento faz sentido dependendo de como é a sua alimentação durante a semana. Então, para a gente fechar, que já deu meia hora, líquidos, preferencialmente zero.
Suco zero açúcar, zero adição de açúcar, não significa zero carboidrato. Muito provavelmente o suco zero precisa de uma dose de insulina. Derivados de leite tipo iogurte, essas coisas, procure os mais naturais possível, com menos quantidade de ingrediente, bata ele no liquidificador com a fruta que você quer. E os alimentos sólidos, as versões tradicionais, as versões originais. Capricha na contagem de carboidrato, mede 2, 3 horas depois, corrige se precisar, se errar, apaga o incêndio e vida que segue. A alimentação da pessoa com diabetes tipo 1 deve ser o mais saudável possível, como deveria ser a de todos os outros e a de todos os membros da família. Um beijo para vocês e até amanhã às 9 de novo com mais dicas.